Muito bom dia, pessoal. Segunda-feira hoje, feriado, acabou de amanhecer literalmente por aqui. Ainda não é nem 6 da manhã. Tô acordando às 5 da manhã nesses últimos dias agora. Faz uma semana que eu tô nessa rotina, alinhando, né, para acordar às 5 da manhã. A Larissa tá acordando até um pouquinho antes, tá acordando 4h30. Ela acorda um pouco antes, usa o banheiro e tal. Aí 5 horas eu acordo. E ela já vai estudar, já vai organizar toda a rotina dela, né? Então tá sendo extremamente produtivo acordar mais cedo assim. A sensação é que você dá um salto na frente da maioria das pessoas, né? Porque esse horário quase não tem ninguém acordado, então você já tá acordado, já tá adiantando as coisas, já tá agilizando um monte de coisa, né? E realmente dá para agilizar muita coisa, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a rotina, né? Mas, ó, acordei, já fui lá, fiz meus alongamentos, fiz o vácuo, né? Organizei meus manipulados do dia e tudo mais. Vou organizar as refeições aqui agora, vou mostrar para vocês. Então, assim, já adianta absurdamente, né, a rotina do dia e aí sobra muito menos coisas, né, para fazer depois no final do dia. De repente, às vezes dá até um tempinho de descansar no final do dia, né, dar uma desligada ali e tal, não ficar trabalhando até mais tarde, ficar fazendo coisas que exijam energia mental até mais tarde, para não atrapalhar o sono também, né? Então vamos lá, mostrar para vocês aí minha rotina agora pela manhã e segue a vinheta, vambora! Bom, pessoal, vou mostrar aqui preparando as minhas refeições e vou falar um pouquinho para vocês sobre como está a dieta atual nesse momento de booking, né? Acabei de preparar lá no fundo as minhas refeições com comida mesmo. Uma delas tem beterraba, que eu uso bastante beterraba, cenoura e abóbora de vegetais, basicamente isso só. Fico intercalando entre eles. Às vezes quando tem alguma coisinha ou outra eu até uso, né? Um brócolis, uma vagem, chuchu às vezes. Mas basicamente 90% do tempo eu fico somente ali em beterraba, cenoura e abóbora de vegetais. Sempre tento manter aí uma base de 300 gramas de vegetais nessas refeições principais, né? Eu faço 2 dessas no dia. Então sempre tento manter uma base de 300 gramas de vegetais. Porque se tá difícil de comer 300 gramas de vegetais, é sinal que já tá ganhando um pouquinho mais de gordura, já tá perdendo um pouquinho a mão, porque 300 gramas é uma quantidade básica, né? Então, se o indivíduo não tem apetite para comer 300 gramas de vegetais, é porque o percentual de gordura dele tá dando uma aumentada legal, né? Não tá ao ponto de ser, né, sobrepeso, obesidade, porque aí o apetite aumentaria mais ainda. Mas quando a pessoa ganha mais gordura, se aumenta também a produção de leptina. Aí o apetite dá uma reduzida legal. Aí fica difícil de manter uma alta ingestão de volume de comida mesmo, né? Então, 300 gramas de vegetais é uma quantidade que eu sempre tento manter. Quando começa a ficar difícil de comer isso, eu já ligo uma luz vermelha aí, porque realmente pode ser um sinal que esteja perdendo a mão no processo. Então, uma das refeições, beterraba, arroz, feijão, frango. Feijão eu uso mais ali na primeira refeição quer dizer, na segunda refeição do dia, mas na primeira de comida, no caso, que seria o almoço, basicamente, né? E na segunda refeição ali, que vai ser a janta, basicamente, né? Aí eu não uso feijão porque a digestão pode não ficar tão legal ali, porque já é à noite, né, e tudo mais, às vezes pode dar uma pesada. Então eu uso feijão em apenas uma dessas refeições. Feijão é um ótimo alimento, né, não tem nem o que falar. Fonte de fibra, fitoquímicos, enfim. Sempre tento manter ao máximo. E na outra refeição eu coloco ali uma cenoura, uma abóbora,
de vegetais, 300 gramas, e arroz ou macarrão, frango ou patinho, né? Sempre mais ou menos nesse padrão. Então eu acabei de preparar essas refeições lá. Agora, o que eu vou fazer? O restante das refeições. Hoje eu tô fazendo 5 refeições, basicamente aí, nessa fase do bulking. 3.800 calorias total, certo? Então tá dando aí, ó, basicamente 700 gramas de carboidrato, 180 gramas de proteína, certo? E 40 gramas de gordura. Então, como vocês podem perceber, gordura é praticamente só residual, né? Não tem por que ficar colocando gordura alta nessa fase do processo, nessa fase do bulking, porque só vai gerar ganho de gordura. Então a gente sabe, tem estudo já mostrando isso também, mas fisiologicamente também a gente já sabe que a gordura ela é estocada no tecido adiposo muito mais facilmente do que o carboidrato. O carboidrato é mais trabalhoso, né? O carboidrato, para ele virar gordura, ele tem que sofrer uma reação bioquímica, ele tem que ir lá no fígado, né? Aí entra na mitocôndria, né? Vai ter excesso de acetil-CoA, junta ali, vai formar o citrato, e aí o citrato no ciclo de Krebs, se ele tiver em excesso, ele trava, sai do ciclo de Krebs, vai lá pro citosol, sofre a ação da enzima citrato liase, que aí consequentemente vai sofrer a ação de todas as enzimas lipogênicas, né? Até se tornar um ácido graxo que vai ser transportado até o tecido adiposo. Então é mais trabalhoso para a glicose, para o carboidrato, virar gordura. Agora, a gordura não. A gordura é só ela ser transportada, basicamente, pro tecido adiposo, né? Então, aumento da ingestão de gorduras na dieta aumenta o ganho de gordura, aumenta a lipogênese, né? De fato. Então, acaba não sendo tão interessante usar a gordura mais alta nessa fase. Por isso que a gordura ela é bem residual, é 40 graminhas de gordura. Isso aí é menos de meio grama quilo. É nessa faixa aí que eu realmente gosto de trabalhar. O Biso até quis testar uma vez, trabalhar com gordura um pouco mais alta e fazer um bulking um pouco mais agressivo, mas acabei realmente ganhando bastante gordura, um pouco mais do que eu esperava. Conversamos ali certinho e tudo mais e realmente decidimos nesse bulking agora fazer com carboidrato mais alto, que é o que manda o figurino, né, basicamente. Que a gente sabe que não tem erro. Bom, então vou preparar aqui essas duas outras refeições. O que eu vou comer nelas? Cara, eu tô comendo mingau, basicamente. Tô comendo mingau, né? Então, não foge muito disso. Ó, uma delas, eu tava comendo sempre ali mingau de aveia e tal. Agora, eu vou comer mingau de amido de milho. E nessa da tarde, né, sempre tava sendo ou mingau de aveia ou mingau de amido de milho, certo? Que é a terceira refeição. Aí a última refeição, que eu coloco um pouco mais de calorias, porque eu treino em jejum no dia seguinte, né? Eu treino em jejum quase sempre. Agora, talvez que eu tô vendo de não treinar em jejum, porque tava ficando meio difícil no sentido de, se eu vou treinar em jejum, meu treino demora pra caramba, né? E beleza, tem o intratreino, né? Tranquilo, tal, pra manutenção da energia ali durante o treino, ok. Mas o problema é que eu chego um pouco mais tarde desse treino em jejum. E aí fica difícil de eu comer todas as refeições com um intervalo legal entre elas. Às vezes o intervalo entre as refeições tava ficando muito curto, tava ficando tipo 2 horas de intervalo entre as refeições, aí não tava sendo tão legal. Tava empanzinando um pouco, né? E aí agora eu tava vendo de comer a primeira refeição antes de ir treinar. Então acorda, faz a primeira refeição, aí vai treinar depois, né? Da digestão ali e tal. Eu até aproveito para adiantar algumas coisas, né? Nesse meio tempo aí da digestão, né, da primeira refeição, eu tava vendo de fazer dessa forma agora. Mas até então eu tava indo em jejum, aí como eu ia em jejum, eu tava jogando mais calorias ali na última refeição do dia, para ela ter um aporte calórico maior e eu conseguir justamente treinar melhor no dia seguinte. Mas agora eu tô vendo que isso já não vai mais ser tão necessário, né? Que eu vou distribuir ali um pouquinho mais nas outras refeições mesmo. Bom, então, tô olhando aqui, ó. Vou fazer aqui o mingau, então, de amido de milho, né? Coloca amido de milho, água,
e esquenta, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então não tem muito segredo também para fazer esses mingau aqui. Ó, você vai usar ali aveia ou amido de milho. Coloco ali, ó, agora tá dando o quê? 80 gramas. A quantidade que tem na minha dieta. Então, 80 gramas de amido de milho. Dá uma quantidade considerável de carboidrato, porque ele é quase puro, né, carboidrato. Então, tipo, em 80 gramas tem 72 gramas de carboidrato. É bem concentrado. E é uma maneira bem fácil também de bater as calorias certinho, né? Porque, realmente, tipo, isso aqui, se você precisa de carboidrato puro, sem gordura, sem nada, é muito bom para fazer um mingau e tal. E aí o mingau dá para fazer ele com mais água ou menos água, né? Aí vai da fase, vai do quanto você quer comer. Porque assim, dá para comer muito volume disso aqui. Dá para colocar, tipo, bastante água, ele fica bem mais volumoso, né, e tal. Mas talvez não seja tanto o que eu queira nessa fase agora, né? Acho que eu não preciso comer um volume tão grande assim. Então eu tô colocando um pouquinho menos de água. Eu coloco tipo 500 ml basicamente. Mas dá pra colocar até 700. Até 700 ml de água aí dá certo. Tipo, o amido de milho puxa tudo, né? E aí fica um mingau mesmo, justamente. Mas nessa fase agora, realmente não tem necessidade. Senão empanzina muita coisa. É muito exagero. E aí, cara, eu coloco depois que ele fica pronto, né? Depois que esquenta e tal, eu coloco o cacau em pó. Banana também tô usando agora. E whey ou albumina. Nesse caso agora eu vou usar albumina. Mas eu sempre vario entre os dois. E na última refeição, hoje, por já fazer um tempo que eu tava comendo mingau, né, e tal. Tipo, eu tava comendo mingau sempre na última também, mingau doce da mesma forma. Mas já fazia um tempo que eu tava comendo esse mingau, né, e tal. Aí já tava dando uma enjoada, né, de um negócio, de tanta refeição doce assim, porque basicamente todas as refeições elas ficam doces, né? Até a primeira do dia também eu tava jogando coisa doce. Tipo, tava colocando ali fruta com iogurte, né? Eu colocava um baldão de fruta mesmo com iogurte. E um bolo, às vezes, só que o bolo agora não tá sendo tão legal não, porque senão fica muito exagero, cara, fica muita coisa. Aí, igual eu falei, eu tô preferindo coisas mais rapidamente digeríveis, né? Então agora eu tô fazendo uma crepioca ou uma tapioca de doce de leite, né, na primeira refeição. Aproveitar a boa sensibilidade à insulina no início do dia para jogar um carboidrato ali de alto índice glicêmico, né? Algo que vai gerar um pico de insulina maior e tudo mais. E também aproveitar a baixa dos estoques de glicogênio hepático pela manhã, que aí você consegue ter também uma otimização metabólica e aquele carboidrato que você jogou, ele vai muito mais dificilmente virar gordura. Muito mais dificilmente. Em comparação a um outro momento do dia que você já está com seus estoques de glicogênio hepático cheios, por exemplo, né? Então, primeira refeição é um bom momento para jogar um doce, para jogar um carboidrato mais rapidamente absorvido, né? Que vai cair mais rapidamente na corrente sanguínea. Então, primeira refeição é um bom momento para isso. Esquentar aqui o mingau. Quanto que eu esquento? Basicamente, 5 minutos, tá? É isso. Quando o mingau é de aveia, 4, 5. Quando o mingau é de aveia, tem que tomar um pouco de cuidado porque pode transbordar. Tem que ficar atento, né? Mas esse aí ele não transborda não, ele é de amido de milho, ele não transborda não. Quando você tira ele, vai estar uma camada de água por cima, certo? Normal, isso acontece. E vai estar tudo concentrado embaixo, o amido. Acontece. Fica tudo empelotado. Eu não ligo muito para isso, né? Porque eu vou lá, coloco os recheios, coloco recheios, coloco tudo que eu vou usar junto ali, né? O cacau, albumina, banana e tal, coloco adoçante, né? Tô usando adoçante nessa fase ainda, porque realmente, igual eu falei, não é interessante nesses momentos aleatórios do dia ficar usando leite condensado, ficar usando açúcar, né? Eu evito para evitar ganho de gordura mesmo, não tem necessidade. Então eu coloco tudo isso aí você mexe.
Aí quando você mexe, ele pega a consistência legal, aí fica bom, né? Esse exclusivamente o de amido de milho. O de aveia é mais tranquilo, a aveia absorve melhor ali a água, né? O flocão de milho também, que eu vou fazer agora, mingau de flocão de milho, que é o cuscuz, né? Isso aqui eles fazem cuscuz com isso aqui, basicamente. Só que como eu coloco bastante água mesmo, e ele fica mais assim, uma consistência de mingau, eu falo que é mingau. E aí dá pra fazer ele tanto doce quanto salgado. Eu tava fazendo doce antes, agora eu tô testando fazer salgado esse mingau aí de flocão de milho. Cara, fica bem gostoso, hein? Recomendo, inclusive. Eu tô colocando basicamente aí requeijão, mussarela e peito de frango nesse mingau aí de flocão de milho. Cara, fica bem gostoso, fica bem interessante mesmo, né? Vale bastante a pena. Tô deixando pra fazer aí na última refeição esse mingau de flocão de milho e tô curtindo bastante, tá sendo interessante. Então é isso, pessoal, vou fazer as refeições aqui e termino de mostrar pra vocês a rotina da manhã. Bom, pessoal, tá feito o cardio então, já fiz cardio, já respondi a caixinha de perguntas de ontem nos stories lá do Instagram, já preparei todas as refeições, já alonguei, fiz vácuo, tomei os manipulados, ajustei os manipulados do dia, deixei tudo arrumadinho, então já adiantei muita coisa mesmo, né? Eis a vantagem de acordar 5 da manhã, de acordar mais cedo, né? Porque realmente você consegue adiantar muita coisa do dia. Agora, por exemplo, ó, agora são 8 horas da manhã, já fiz tudo isso, né? Já adiantei tudo. Vou fazer minha refeição aqui agora, deixa eu mostrar. Olha lá. Tapioca com doce de leite, né? Aqui tem melão com iogurte, uva passa, coloquei creatina aí também. Aqui, ó, ômega 3, enzima digestiva, vitamina D, né? Então, essa é a minha primeira refeição. Vou fazer ela agora. Depois eu tenho uma consulta ali às 10h30 da manhã, tem uma call também ali para conversar sobre a consultoria às 9 agora, então vou terminar aqui, vou tomar banho, ajustar as coisas e começar os atendimentos. Bom, 10 horas da manhã agora, já fiz minha primeira refeição, já tomei banho, estava respondendo uns feedbacks da consultoria aqui agora, fiz uma call de apresentação do plano da consultoria para um paciente que acabou de fechar o plano anual, então mais um paciente que terá seu físico transformado, que chegará no melhor físico da sua vida com saúde. Tem uma consulta presencial agora às 10h30 lá no consultório, estou pronto já estou indo para lá já atender o paciente presencialmente. Depois dessa consulta vou produzir uns conteúdos para o Instagram, deixei a tarde mais reservada para isso, né? Hoje eu não marquei outras consultas justamente para conseguir focar um pouquinho mais agora na produção de conteúdo, gravar mais e tudo mais, né? Tanto esse vídeo aqui do Instagram também já deixei hoje reservado para conseguir gravar, para conseguir manter uma constância boa em tudo isso, né? No Instagram agora eu tenho a social media que está cuidando para mim de todo o gerenciamento estratégico da rede, né? Então está sendo muito bom, muito positivo mesmo, ela já deixa tudo ali organizadinho, os conteúdos e tudo mais. Cabe a mim somente colocar a questão técnica nos conteúdos, então colocar a minha opinião ali de uma forma bem embasada, produzir o conteúdo mesmo em si, gravar o conteúdo em si, e é isso que eu vou fazer hoje à tarde. Já fiz os scripts, né, dos posts, agora realmente só falta gravar, colocar em prática, que eu vou fazer hoje à tarde. Então está sendo muito positivo para mim ter uma equipe toda, né, por trás de cada função ali dentro da consultoria. Hoje a gente está realmente conseguindo expandir demais o negócio. Isso está sendo muito gratificante, está sendo um privilégio, na verdade, poder realmente ter ali uma pessoa para cada função, basicamente. Então a gente tem o filmmaker, né, que vai filmar, gravar ali tudo que tem de conteúdos assim mais bem produzidos, né? Edita tudo, envia o conteúdo bonitinho ali, a social media faz todo o planejamento estratégico das redes sociais, posta, edita, vê ideias de conteúdo, enfim, né? Metrifica tudo ali de acordo com o meu perfil. Hoje tem o advogado também, a equipe jurídica, né, para cuidar de toda a parte burocrática da consultoria. Tem o suporte ali da consultoria também para auxiliar em todas as questões mais burocráticas da própria consultoria, né? Questão de monitorar os clientes que estão mandando feedback, os que não estão, né? Ver cliente por cliente,
para a gente realmente conseguir sempre manter um suporte alto na consultoria. Então, assim, começamos a crescer, começamos a chegar em um número de pessoas que está ficando difícil de atender de forma otimizada, por isso contratei para que a gente sempre mantenha a qualidade do atendimento. Então, assim, não é uma opção deixar cair a qualidade do atendimento, não é uma opção isso. Então, justamente por isso que contratei agora, e a ideia talvez seja contratar mais. Se continuarmos crescendo, que é a tendência, vai chegar um momento que vai precisar contratar mais. Vai ter que trazer mais gente para a equipe, vai ter que terceirizar mais coisas, né? Então, assim, hoje realmente eu invisto em bastante serviços, né? Bastante prestações de serviços que me ajudam demais a ter mais tempo, mais prioridade para fazer aquilo que eu sou melhor, que é justamente questão técnica da consultoria, né? Poder focar realmente na parte técnica e não ficar se preocupando com questões burocráticas, né? Então, hoje à tarde vou produzir esses conteúdos aí basicamente. E, cara, aproveitando também que tô falando disso, né? Assim, hoje eu vejo, depois desse período aí sem postar e tudo mais, né? Meio afastado aqui do YouTube, das redes sociais, assim, de uma forma geral, mas do Instagram eu sempre mantive uma certa constância, mas não a mesma que eu tô tendo agora, por exemplo. Hoje eu vejo que, cara, quando você deixa a peteca cair, é muito mais difícil você ir pegar ela no chão. Agora, se você mantém a peteca, né, no ar, cara, é muito mais fácil depois de você dar um tapa nela pra cima e fazer ela subir. É muito mais fácil. Agora, se você deixa ela cair, tipo, se você larga a mão, cara, é muito mais difícil. Isso não diz respeito somente ao que eu tô falando aqui, de produção de conteúdo e tudo mais. Isso diz respeito a tudo na vida. Tudo. Absolutamente tudo. Qualquer coisa, qualquer objetivo, enfim, qualquer questão que você esteja fazendo, almejando fazer, cara, se você tá fazendo aquilo, vou dar um exemplo agora em relação a treino e dieta. Pô, tô passando por uma fase mais complicada de correria e tal. Eu, por exemplo, no final do ano passado. Né? Final do internato, consultoria crescendo, cara, realmente me apertei com horários e tal, tava difícil pra mim conciliar tudo, tava bem apertado. Cara, eu simplesmente aceitei que não ia dar pra eu priorizar os treinos naquele período, não ia dar, não ia ser possível, não ia ter como eu treinar 2 horas por dia, igual eu sempre tive acostumado a fazer, né? Então, realmente, aceitei isso, de fato, e, pô, treinei menos, treinei ali 40 minutos, 1 hora por dia, conversei com o Biso, com o meu coach, para ajustar meus treinos e tudo mais, para eu conseguir fazer um treino mais rápido de fato, né? Foi muito bom, foi muito produtivo e justamente eu consegui manter, né? Eu consegui sustentar naquele período, não deixei a peteca cair no chão, certo? E hoje voltei esse ano, né, na verdade, esse ano voltei a treinar bonitinho, tal, com tempo, né, com foco 100% assim de treinar com calma, ter uma prioridade maior nisso, né? Porque justamente a rotina deu uma tranquilizada entre aspas, né? Porque agora também eu tô trabalhando bem mais também, mas pelo menos não tem a faculdade, né? Então isso já foi um ponto assim realmente que ajudou demais e eu consegui voltar aos trilhos. Foi muito mais fácil de voltar aos trilhos, de organizar novamente. Agora imagina só, se eu tivesse parado de treinar, por exemplo. Eu não ia fazer isso, né? Mas imagina se eu tivesse parado. Cara, ia ser muito mais difícil. Muito. Eu ia perder tudo, ia voltar de novo, assim, tipo... Claro, eu ia recuperar mais rápido, né? Porque ia ter memória muscular e tudo mais, beleza. Mas ia, né? Voltar meio que da estaca zero, praticamente. Então, pensa só se eu tivesse feito isso. Isso, mesma coisa em relação a qualquer outra área. Qualquer outra área. Então, hoje eu começo a ter um entendimento melhor disso, que mesmo que tenha tempos mais difíceis, tempos mais complicados, não vale a pena largar a mão e, pô, sei lá, parar de postar vídeo. Ah, vou parar de postar por um tempo.
cara, não vale a pena. Às vezes vale a pena reduzir a constância que você posta, né? Ah, beleza. Se acontecesse a mesma coisa, se eu pudesse voltar no tempo, por exemplo, e fazer ali diferente em relação a essa questão dos conteúdos, eu postaria a cada 2 semanas, ou até mesmo uma vez por mês, mas postaria. Não deixaria de postar. Porque, cara, quando você deixa de postar, você perde aquele hábito, aquela constância, você, vixe, realmente para voltar depois é bem mais complicado, né? Então, assim, é um insight para vocês aí, né, que foi um aprendizado meu, que a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo com os erros, aprendendo com as situações do dia a dia, e essa foi uma das questões que me fez aí aprender, refletir, né, que realmente não faz sentido você deixar a peteca cair, que você deve fazer o máximo para não deixar a peteca cair, não deixa ela cair, cara, porque depois vai ser mais fácil de você dar um tapa nela e fazer ela subir lá em cima de novo. Agora, se ela estiver no chão, cara, você vai ter que ir lá pegar ela no chão, vai ter que, né, vai ser mais difícil, concorda? Então, assim, é uma analogia bem legal, cara, que eu achei interessante, né, que realmente faz todo sentido. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje no vídeo aqui para vocês. Queria mostrar um pouquinho mais aí da minha rotina, trazer algumas visões, alguns insights aí para vocês, né, em relação a como tá tudo atualmente. Vou postar vídeo toda semana agora, bonitinho e tal. Então, toda semana vai ter um conteúdo novo. Vou ver se eu trago um treino agora logo mais, mostrar como é que tá um treino meu nessa fase agora do Booking, certo? Então, é isso, pessoal. Se inscreve no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. Deixa seu like e até um próximo vídeo.